Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 11. Foi logo depois que Shiju se mudou para a casa do presidente Hong que ela conheceu Bai Sain pela primeira vez. Essa é a filha da esposa do cantor do clube, ela trouxe a menina. Desde o primeiro dia, ela ouviu sussurros como esse. A mãe, ignorando o pai, corria descalça com um sorriso no rosto para cumprimentar o presidente Hong. Sua irmã mais velha a ignorava, enquanto a mãe se preocupava mais em encher o cinzeiro de Hong novamente do que em alimentar Shiju. Quando criança, Shiju costumava vagar sem rumo pelo bairro, pensando em seu pai que havia partido. Essas casas são enormes. Aquela comunidade rica era repleta de mansões cercadas por altos muros. Andando pelas vielas estreitas entre os muros, ela sentia como se estivesse presa em um labirinto. Sempre que pensava em seu pai, ela instintivamente procurava um lugar apertado e sombrio. Aquele dia era apenas um dia comum. Mas alguém já estava ali parado, imóvel. Não era uma criança de 9 anos como ela, nem um adulto completamente formado, mas havia algo semelhante entre os dois. O garoto, vestido com uniforme escolar, parecia um fantasma, pálido como a morte. Apesar de seus ombros largos, seu corpo era magro, e a camisa branca de mangas curtas balançava com o vento, revelando seu corpo esquelético. Sua pele estava tão pálida que parecia que ele não se alimentava direito há muito tempo. No entanto, o que mais chamava atenção era seu nariz afilado. Seus olhos, cortantes como lâminas, exalavam uma intensa energia quase abrasiva. Shiju ficou profundamente fascinada. No clube havia apenas pessoas mais velhas. O rosto jovem dele, sem nenhum sinal de idade ou imperfeição, a deixou surpresa. Uau! Ela teve que olhar para cima para ver o rosto dele, o que fez seu pescoço doer um pouco. Foi então que seus olhares se cruzaram. O garoto ficou paralisado e, sem aviso, uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Aquele momento pareceu durar uma eternidade. O garoto percebeu que a pessoa à sua frente não passava de uma criança. Ele encostou a cabeça na parede e soltou um suspiro. Você, está machucado? Ele não respondeu, mas seus olhos vermelhos fixaram nela, como se a encarassem com raiva. O olhar cheio de lágrimas no rosto dele causava medo. Quando Shiju recuou instintivamente, uma mão se estendeu de repente. Uma mão grande pressionou firmemente sua testa, com os dedos entrando profundamente nas têmporas dela, e a palma da mão bloqueou sua visão. Ela estava prestes a gritar, mas antes que pudesse, o som baixo de seus soluços chegou até seus ouvidos. Droga, Ela poderia facilmente se soltar ou gritar por ajuda, mas o som dos soluços a fez ficar paralisada. Ela não conseguia ver nada. A visão bloqueada a impedia de ver o rosto dele. Eu quero ver o rosto dele. Naquele momento de tensão, sua audição ficou mais aguçada. De repente, ela se lembrou de algo que as pessoas costumavam dizer para ela. Se você é filha de Jin Yanxi, deve ser uma boa cantora. Por que esse pensamento surgiu em sua mente, ela mesma não sabia. Os clientes do clube sempre diziam isso, enquanto a observavam, segurando palitos de dente. Mesmo quando inicia a cantar, ela sempre recusava teimosamente, mas agora... Pequeno esquilo não pode fazer cocô, a noz é ruim, a uva é boa, uva verde. Os soluços do garoto pareceram parar por um momento. Massageie a barriga, massageie. Quantos anos você tem? A voz rouca e trêmula do menino interrompeu seu canto improvisado. 9. Ele ficou em silêncio por um momento. Então a pressão sobre sua testa desapareceu, e sua visão se tornou clara novamente. Diante dela estava um menino que havia apagado todas as emoções. Não cante mais. Bique. O despertador tocou alto. Rejou-se e assustou. A primeira vez que encontrou Baek Seon foi mais marcante do que ela imaginava. Mesmo depois de 20 anos, aquela memória ficou mais nítida com o passar do tempo. Justo quando pensei que tinha esquecido. Ela não conseguia ver, apenas ouvia seu choro abafado. Seria pela intensidade das emoções na época? Ou pela atitude repentina que a fez sentir medo? Rejou ficou parada, olhando se afastar. Ela encontrou aquele menino novamente em uma festa no jardim. Quando eu crescer, ele vai ser meu marido. Ela vagamente lembrava de sua irmã sussurrando isso enquanto passava por ela. Mas o que ela viu não era o garoto sofrido chorando na viela, e sim o neto do primeiro-ministro. Ele parecia completamente diferente do menino que ela havia encontrado antes.
Apesar de ainda estar em desenvolvimento, ele usava um terno bem cortado e estava de pé no centro do jardim, sem nada da aparência do garoto que se escondia na sombra da viela. Rejou queria encontrar aquele menino do passado, mas agora o homem que se aproximava dela estendeu a mão, com um semblante perfeito e impassível. Você é aquela de 10 anos? 11? Embora ele fosse educado, o fingir não saber causava confusão. Quando Rejou instintivamente estendeu a mão para cumprimentá-lo, ele apertou forte a dela. Ela imediatamente percebeu que aquilo era um aviso silencioso. Naquele dia, ela entendeu que o menino que ela vira na viela era frágil. Asterisco, asterisco, asterisco. Que tipo de ponto fraco poderia ameaçar o senhor assim? O assistente reclamou, sem entender como alguém ousaria ameaçar Bai Xian. Bai Xian ignorou a reclamação e continuou andando pelos corredores da Casa Azul. Ele acabará de terminar uma entrevista com jornalistas pela manhã, respondendo a uma série de questões que iam desde a recente crise de reféns até o aumento de casos de violência em relacionamentos. Após resumir a posição do presidente, ele seguiu diretamente para uma reunião de comunicação de alto nível. Andando rapidamente, ele respondeu distraidamente às saudações dos funcionários que passavam e quase como se estivesse perguntando a outra pessoa, perguntou: "Conseguimos rastrear a localização?" "Ah, isso. E as câmeras daquela rua?" Nós verificamos todas, mas..." A hesitação do assistente fez Bai Xian levantar uma sobrancelha. "Chega. Já ouvi o que eu precisava saber." O assistente apavorado gaguejou tentando explicar. "O problema é que o analista disse que o sequestrador parece ter se esforçado bastante." Em menos de 10 minutos, o endereço IP começou a mudar de forma frenética. Isso provavelmente não é obra de uma só pessoa, parece mais com um grupo organizado. E todos os vídeos de monitoramento do momento foram habilidosamente apagados. Isso é frustrante. Um grupo organizado, é? Mas senhor, o que exatamente estão pedindo? 2 bilhões de wons. O quê? A mandíbula do assistente quase caiu no chão. Por quê? O que exatamente eles querem? Estão ameaçando expor minha vida privada. O quê? Desta vez, os olhos do assistente ficaram quase tão grandes quanto os de um personagem de desenho animado. Vida privada? Senhor, quero dizer, isso é. Apesar das suspeitas, o assistente o olhou com um olhar incrédulo. Vida privada? Bai Xian era uma pessoa que organizava até o último minuto de sua vida de forma meticulosa. É praticamente incompreensível pensar que ele possa ter 20 bilhões de wons em dinheiro sujo. O assistente franziu a testa, murmurando para si mesmo, confuso. Se isso tem a ver com a carreira dele, talvez, mas com a vida pessoal dele? Vamos deixar isso para discutir depois. Bai Xian interrompeu, empurrando a porta da sala de reuniões. Ele realmente é uma pessoa imprevisível. O assistente Park Do-jae suspirou em voz baixa. Algumas pessoas chamam Bai Xian de um belo adereço segurando o microfone, mas aqueles que não o conhecem falam assim, o que é uma subestimação gravíssima dele. Seu papel vai muito além de algo simbólico. O atual presidente é um líder notoriamente secreto, que prefere reuniões privadas e encontros pequenos, tentando revelar o mínimo de informações possível. No entanto, Bai Xian nunca perdeu nenhuma dessas reuniões. Sua liberdade de acesso sem restrições colocou-o na linha de frente da formulação de políticas, dando-lhe uma visão completa das dinâmicas de poder. E ainda tem a verdadeira identidade dele. Ao pensar nisso, o rosto de Park Do-jae empalideceu. Não importa quem seja esse chantagista, eles realmente escolheram o alvo errado. Escritório de Comunicação da Casa Azul. Não podemos mais adiar a nomeação do tradutor de linguagem de sinais. O olhar impassível de Bai Xian se voltou para o porta-voz. Era o último item da reunião, com a presença de jornalistas da mídia internacional, assessores de relações públicas do país e jornalistas de novas mídias. Tradutor de linguagem de sinais, HM. Uma luz difícil de capturar brilhou em seus olhos. Embora o parlamento tenha feito seus arranjos no ano passado, a Casa Azul vem adiando. A Comissão Nacional de Direitos Humanos continua nos enviando cartas. Se não resolvermos isso agora, não seria melhor deixar para o próximo governo? Os funcionários hesitaram por um momento, observando as reações dos outros secretários, mas continuaram falando. O tradutor estava ao lado dos legisladores e ministros, mas não ao lado do presidente, o que não faz sentido. A opinião pública também criticou a falta de tradução em linguagem de sinais nas briefings da Casa Azul. Bai Xian estava sentado de pernas cruzadas, girando distraidamente uma caneta. Ninguém notou o leve sorriso nos cantos de seus lábios. Ele deu uma olhada casual no celular e finalmente falou. Bem então,
Desculpe. Vamos fazer um grande anúncio. Arranjem uma entrevista imediatamente.